Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear super especial, onde nós vamos falar sobre os espaços vetoriais, que é uma das principais estruturas algébricas dentro da matemática, não apenas aplicável na álgebra, mas quase em qualquer área da matemática. Você acaba se deparando com um espaço vetorial, você anda na rua e daqui a pouco você tropeça em um, então é uma coisa muito comum e muito importante para a gente estudar. Dentro da álgebra linear é a principal estrutura, é na estrutura de espaços vetoriais que os principais resultados e o estudo moderno da álgebra linear se desenvolvem. Ela é uma estrutura que nos entrega um ambiente adequado para a gente trabalhar com os problemas que a gente vinha tratando até aqui, né? A gente falou muito sobre sistemas lineares e matrizes e a gente não vai parar de falar, pelo contrário. A gente fez esse início porque sabendo um pouco sobre matrizes e sistemas lineares ajuda a gente a estudar casos especiais de espaços vetoriais. E eles são particularmente muito especiais para mim. Quando for a hora eu vou falar por quê. Eles foram parte de uma grande escolha que eu fiz na minha vida e que daqui a pouco eu compartilho com vocês. Então, antes de definir propriamente o que é um espaço vetorial, que estrutura algébrica é essa, é bom a gente remontar historicamente a como que essa, digamos, noção, esse conceito nasceu na história. E para isso a gente volta novamente na geometria analítica, mas pontuando outros fatos a respeito do ambiente natural da geometria analítica, que é o plano R2 e, por exemplo, o espaço tridimensional R3. Lembra que no plano a gente tem coordenadas, né? Mas antes de falar das coordenadas, aqui a física contribuiu bastante para o aparecimento desse conceito, especialmente quando os físicos queriam um objeto ou um ente que fosse capaz de não medir apenas intensidade, mas que medisse também direção e um sentido. Por exemplo, em muitos momentos a gente quer saber a respeito de um fenômeno, algum aspecto ou alguma propriedade que ele tem. Por exemplo, velocidade, né? Quando você fala de velocidade, você pode falar de velocidade em termos numéricos, que seria a intensidade dessa velocidade, ou você também pode falar para velocidade para onde? Em qual direção? Em qual sentido? Então, ou por exemplo, força. Força é um grande exemplo de uma coisa que a gente chama de grandeza vetorial, né? A gente já ouve falar muito disso na física. Não é apenas uma grandeza escalar, porque quando você fala de uma força, você pode falar da intensidade dessa força e para onde que essa força está sendo aplicada, em qual direção e em qual sentido essa força está aplicada. Então, é muito comum na física a gente denotar por exemplo, um vetor força dessa forma. Mesmo no ensino básico, eu imagino que vocês já tenham tido contato com isso. Quando você fala, por exemplo, de forças em planos inclinados, e você vai decompor, você vai olhar para as componentes dessa força no eixo X, no eixo Y, já pensando nessa apresentação do plano em termos de coordenadas, né? Então você pode decompor essa força, certo? E aí, nesse contexto da geometria analítica, onde você fala de vetores, existe uma maneira natural de você falar de soma de vetores, pensando nessa soma como o resultado de um problema físico. Por exemplo, se você tem aqui um vetor que está aplicando uma certa força nessa, sei lá, numa massa, aqui, ó, vou colocar um quadradinho aqui, ó, um bloquinho, aí aqui eu tenho uma força sendo aplicada nesse objeto, certo? Uma caixa nessa direção. A gente pode pensar que um objeto ele está exposto não apenas a uma força, né? Por exemplo, nós que estamos parados aqui agora, nós estamos recebendo, por exemplo, força gravitacional. Aí a cadeira que eu tô sentado aqui no chão, tem uma coisa exercendo uma força normal que me mantém, entre aspas, parado, né? Pelo menos com relação ao eixo vertical. Então nós estamos submetidos a forças o tempo todo. Então nós estamos, e geralmente mais de uma fonte de força. Então, por exemplo, se você tem uma caixa como essa, e aqui no centro de massa dessa caixa, né, aqui esse vetor poderia sair do centro de massa, que vai ficar melhor, né, representado. Supondo que a massa aqui está distribuída uniformemente, o centro de massa estaria aqui. Aí, vamos supor que a gente aplique nesse objeto uma força
com essa intensidade, digamos que o tamanho do vetor, a ideia é que ele dá a intensidade, né, da força. A direção é a reta que contém esse vetor, e o sentido, numa reta você tem dois sentidos, né? Você tem dois lados. Então, em geral, a gente coloca essa setinha pontuda aqui, indicando qual é o sentido, né? Indicando qual é o sentido que essa força está sendo aplicada. E aí a gente pode ter uma outra força sendo aplicada nessa direção aqui, ó. Nessa direção. E sentido, né? Que eu já estou apontando o sentido. Observe que eu coloquei num tamanho um pouquinho diferente desse. Certo? E aí, uma pergunta do ponto de vista físico interessante é: se você tem esse objeto que está submetido a essas duas forças, aonde que ele vai parar depois de ser submetido a essa força? A força resultante, né, que é muito chamado, a resultante dessas duas forças vai fazer com que esse objeto seja mandado para onde? Porque se não tivesse nada, se eu não tivesse nenhuma força aqui, ó, aplicando essa força, esse objeto chegaria aqui, né? Chegaria aqui. Errou! Ok? Aplicando essa força. Porém, eu tenho uma outra força que está sendo aplicada para uma outra direção e sentido, que pode ser que ela afete essa direção em relação à outra dada. E aí, do ponto de vista físico, a resultante dessas forças, o que você usa por meio de experimentos, foi percebido experimentalmente que quando eu aplico duas forças, né, aqui pensando em duas para facilitar um pouquinho, quando você pensa em mais, aí a coisa já complica um pouquinho mais num primeiro momento, mas para a gente pensar intuitivamente, com duas forças fica interessante, porque experimentalmente, a princípio, você consegue verificar que existe uma lei do paralelogramo que vai te indicar mais ou menos aonde que esse objeto vai parar depois de ser submetido a essas duas forças, a princípio com intensidades, direções e sentidos diferentes. Então você monta um paralelogramo assim, ó. No final desse vetor, que eu estou chamando de vetor já, você escreve algo paralelo a isso. Finge que é isso daqui, né? E aqui você escreve no final desse um paralelo a esse daqui. Então você tem duas linhas aqui e você tem duas linhas e você tem uma outra linha aqui. Então você tem uma linha assim e outra aqui. Onde essas duas linhas se encontrarem, esse é o vetor resultante, digamos assim. Tá? Então assim, aplicar essas duas forças resulta, na verdade, em aplicar essa daqui, ó. Essa daqui é chamada resultante dessas forças. Essa laranja é a resultante da força rosa com a força verde. Tá? E aí, pensando dessa forma, essa resultante é muito pensada filosoficamente como se fosse a soma, né? A soma desses dois vetores, a soma da aplicação desses dois vetores. Então, geometricamente falando, é muito comum a gente entender esse vetor laranja, do ponto de vista geométrico, como se fosse a soma desses vetores. Até porque, se você quiser pensar nisso de um outro jeito, essa linha que você desenhou aqui, ó, você pode desenhar um vetor parecido com esse daqui, que é equipolente, né? Eu não gosto muito desse conceito, mas enfim, você carrega esse vetor para cá, e aí a resultante dessas duas forças é você pegar o ponto inicial de um deles e o ponto final do outro, quando você organiza as coisas dessa forma. Dá no mesmo, também é uma maneira de você identificar para onde que esse objeto vai parar depois de ser aplicada essa força, né? Então assim, isso daqui seria a soma desses dois vetores, né? O vetor laranja seria, deixa eu colocar assim, ó, o vetor laranja seria o resultado da soma do vetor rosa mais o vetor verde ou amarelo, né? Esse aqui tá um verde, é uma mistura de verde com amarelo. E aí, imaginando que esse objeto ele tá em algum ponto do plano, aqui para nossa ilustração ficar um pouco mais fácil, né? Dá para fazer essa mesma ilustrações em 3 dimensões também. Só que a tela do computador ou do celular que você está assistindo é bidimensional. Então a gente consegue ilustrar melhor em algo que seja imaginando que isso aqui está acontecendo em algum mundo bidimensional. A gente já viu que um mundo bidimensional, o Descartes deu uma ideia fantástica de nós enxergarmos esse mundo a partir de coordenadas quando eu fixo um ponto de referência. Em relação àquele ponto de referência, eu vou apresentar os demais pontos se referindo àquele ponto. Por isso que é um referencial, um sistema referencial.
Então, para nós aqui fica mais fácil colocar a origem do sistema de coordenadas aqui. Eu vou colocar exatamente no centro de massa dessa massa que está sofrendo o efeito dessas forças. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. E aqui eu tenho o eixo X. Quando a gente coloca coordenadas na história, esse vetor verde aqui, ó, ele tem uma certa coordenada que eu vou chamar de A1 e de B1, a segunda coordenada, entendendo que isso aqui é o primeiro vetor, digamos assim, é só uma nomenclatura. E esse segundo vetor aqui, ó, eu vou chamar de U2. As coordenadas dele eu vou chamar de A2 e B2. B2. Deixa eu colocar esse U2 aqui mais bonitinho, porque ficou terrível, né? U2 é o segundo vetor. E eu jamais vou fazer isso daqui, tá, pessoal? A gente já cresceu, certo? A gente não precisa colocar setinha em cima de letra para saber que isso é um vetor, não. Pelo amor de Deus, físicos, me perdoem, mas isso é... Olha... Bom, eu vou deixar minha indignação aqui. Eu não vou colocar seta em cima de jeito nenhum, tá? Isso tá proibido. Mas é um problema mental teu. Então, quando você analisa, assim, uma vez que a gente falou dos dois vetores, esse terceiro vetor, no ponto final dele, digamos assim, falando de maneira informal, isso tem coordenadas também em relação a essa origem, né? Aqui eu estou partindo do pressuposto que o centro de massa é o meu 0, 0, é a origem do nosso sistema. Então isso daqui tem uma certa origem. Tem uma primeira coordenada, A3, e eu vou colocar o B3 aqui em cima, que é a segunda coordenada desse cara. E aí num curso de geometria analítica você já deve ter visto isso, então eu não vou gastar muito tempo com isso agora. É possível você verificar, até mesmo geometricamente, que essa coordenada do vetor soma, digamos assim, geometricamente falando, satisfaz isso daqui, ó. Ela é a soma da primeira coordenada do primeiro vetor. Aqui eu não preciso de colocar parênteses porque é uma igualdade numérica por enquanto. A1 mais A2. Então a primeira coordenada do vetor resultante é a soma das primeiras coordenadas de cada um dos vetores envolvidos. E o B3 é a soma das segundas coordenadas dos vetores envolvidos. Tá? Então, até mesmo motivado por uma geometria que te informa isso, a gente define numericamente, quando você está no R2, a soma de dois vetores assim, ó, A1, B1, mais A2, B2, como assim, ó? Você soma da maneira mais natural possível. Você soma as primeiras coordenadas e soma as segundas coordenadas correspondentes. Certo? Então isso daqui, por exemplo, te dá uma noção de soma no espaço R2. Certo? E aí você vai perceber que essa soma tem várias propriedades. Por exemplo, essa soma é comutativa, porque ela está definida em termos da soma de números reais, que a gente já sabe que é comutativa. Essa soma ela é associativa. Ela, se você pegar um elemento e somar com a origem, né, que é o 0, 0, não acontece nada. Então é uma espécie de um neutro da soma, né? Você tem alguém ali que não faz nada. Todo mundo, por exemplo, todo vetor tem o seu inverso aditivo. Se você pega um vetor nessa direção, quando você pega o mesmo vetor, mesmo não, né? Mas assim, quando você vai na mesma direção e troca só o sentido com a mesma intensidade, digamos assim, quando você soma esses dois vetores, você tem a origem, certo? Você tem a origem. É o que acontece quando a gente está parado, por exemplo, parado com relação à Terra, né? A gente está andando aí no sistema solar igual um doido, mas pensando na Terra como nosso sistema de referências, quando a gente está parado em relação à Terra, o que está acontecendo é que tem a força gravitacional agindo, mas tem uma força normal que está resistindo ao efeito da força gravitacional, que não está que está impedindo que eu afunde por até o núcleo da Terra, que está me mantendo parado, né? E são e salvo aqui. Então tem esse inverso aditivo que faz isso, que numericamente falando, é você colocar o inverso aditivo em cada coordenada, né? Então, por exemplo, o menos vetor AB é o famoso menos A menos B, certo? Esse cara funciona como inverso aditivo. Tudo bem? E não apenas com questões de soma de vetores, mas a gente pode pensar também numa maneira de você esticar um vetor ou contrair um vetor, ou até mesmo trocar o sentido dele, né? Quando você pega um vetor, por enquanto, sem coordenadas, imaginando que isso aqui está representando a intensidade de alguma força que está atuando em algum objeto, a gente pode pensar, por exemplo, na duplicação desse vetor, no sentido de que, assim,
Eu vou manter a direção, eu vou manter o sentido, só que eu vou dobrar a intensidade da força que eu estou infligindo num certo objeto. Certo? Então, ao fazer isso, a gente costuma denotar essa duplicação, por exemplo, eu vou chamar esse vetor aqui de V, né? Se a gente chama de V esse vetor original, a duplicação dele, geometricamente falando, é muito razoável você pensar nesse daqui, ó. Até mesmo porque a duplicação você pode olhar como V mais V, né? A soma do vetor V com ele mesmo, você pegando aquela ideia, né, de você pegar o ponto inicial de um e colocar no final do outro, seria isso daqui. Você está repetindo o vetor V aqui, ó. Então, o resultante disso é o que a gente chama de 2V. É o que a gente chama de 2V, certo? Só que assim, a gente não precisa fazer isso só com 2, né? Você pode fazer isso, na verdade, com qualquer número real, a princípio. Porque você pode variar a intensidade. Se você pegar 150% da força original que você está atuando, é o que você está multiplicando por 1,5. Até mesmo, nós entendemos multiplicar por um número negativo como? Por exemplo, se você multiplica por menos 2, a ideia é que você vai duplicar a intensidade, só que você vai trocar o sentido. Ao invés de você ir continuar na mesma direção, você continua, mas se você troca o sinal, o sentido, é comum a gente entender o efeito de multiplicar por algo negativo como a mudança de sentido. Então, o menos 2V vai apontar para cá. A intensidade foi duplicada, só que o sentido foi trocado. Certo? E aí, quando você... Deixa eu apagar esse de cima aqui, ó. Quando você coloca essas coisas num sistema de coordenadas, que para facilitar aqui, eu vou colocar no ponto inicial desse vetor, depois a gente vai abandonar essa apresentação de vetores com ponto inicial e final, a gente não vai mexer com isso não. Mas só mesmo para a gente entender de onde que essas coisas vieram. Se a gente coloca eixos aqui, ó, na jogada, se esse vetor aqui, ó, tem coordenadas A e B, geometricamente falando, o tanto que você andou aqui embaixo para chegar aqui no final é o mesmo, quando você duplicou, né? Então você tem esse espaço aqui é A de novo, então isso daqui é 2A. E aqui você tem 2B. Então o efeito algébrico de você, pensando no vetor V agora dessa forma, o efeito algébrico de você duplicar ele seria sentido nas coordenadas multiplicando pelo mesmo número. Tá? E isso não acontece só com 2, isso acontece com qualquer número real. Então o efeito de você multiplicar um vetor V por um número real é sentido nas coordenadas dessa forma. Você multiplica as coordenadas por alfa. Tudo bem? E aí, novamente, em geometria analítica especialmente, a gente observa que esse produto por escalar, que agora foi definido, isso tem algumas propriedades com relação à soma. Por exemplo, se você pegar alfa mais beta V, a gente viu um pouco disso lá em matrizes, né? Isso é alfa V mais beta V. Se você pegar alfa multiplicado por uma soma, você pode distribuir também. O número 1 multiplicado por V dessa forma mantém o vetor V intacto. Então, enfim, você vai fazendo várias coisas com isso. Aí, você observa que esse mesmo modus operandi que você usou aqui no R2, você pode usar no R3. Você pode falar de soma de vetores no R3 da mesma maneira que a gente falou aqui, e de um produto por escalar no R3 dessa mesma forma. Certo? Você pode pensar geometricamente nesses vetores no espaço tridimensional, respeitando a mesma filosofia, digamos assim. E aí, até na primeira aula de álgebra linear eu falei com vocês que é razoável a gente pensar nessas coisas num Rn qualquer, porque a gente tem interesses de natureza não geométrica por trás, por exemplo, as funções contínuas, diferenciáveis, definidas com mais variáveis, né, do que 2 ou 3 com mais variáveis, mas também temos objetivos geométricos com isso. Eu dei alguns exemplos para vocês. Tá? E aqui no Rn, para se aproveitar disso que nós fizemos aqui agora, se a gente escreve dois vetores dessa forma, eu já estou chamando esses elementos de vetores, né? Se você chama elementos do Rn assim, agora eu não vou definir a soma do Rn mais agora motivado por algo geométrico, porque eu não tenho mais essa geometria à minha disposição, quando n é maior ou igual a 4. Certo? Mas a gente pode se aproveitar da estética da definição no caso n igual a 2 e no caso n igual a 3. No caso n igual a 2, o que a gente faz é somar coordenada a coordenada. No caso n igual a 3 também. Então por que não
definir uma soma desses dois caras, assim, somando coordenada a coordenada. A primeira coordenada de um com a primeira coordenada do outro, a segunda coordenada com a segunda coordenada e por aí vai. Xn mais yn. Certo? E o produto por escalar, a mesma coisa. O produto por escalar a gente pode definir como? Tanto no caso n igual a 2, no caso n igual a 3, a gente joga o alfa lá dentro. Parece com matrizes, né? No fundo é. Mas tanto no R2 quanto no R3, o alfa o efeito disso é você multiplicar o alfa em cada coordenada. Então, por que não definir isso assim, ó? Alfa y1 até alfa yn. Aí, geralmente, num curso introdutório de álgebra linear, a gente acaba percebendo que essas operações que foram definidas no Rn, que são motivadas por operações análogas no R2 e no R3, satisfazem as mesmas coisas, as mesmas propriedades algébricas, eles têm um elemento neutro, digamos assim. Você pode operar com esses caras, você tem um inverso aditivo, você tem essas mesmas coisas aqui, ó, a distributividade tanto à esquerda quanto à direita, e você faz várias coisas, trabalha com várias coisas, e aí você acaba concluindo diversos resultados que eram verdadeiros em R2 e R3, agora para o Rn. Então, que na verdade, nesse processo de ir para o Rn, a gente já tem ali um processo de abstração, porque você olha para o R2 e para o R3 e sente que na verdade não é a quantidade de coordenadas que está fazendo com que essas propriedades entre as operações envolvidas sejam satisfeitas. Definitivamente a razão, a essência do porquê de termos essas propriedades entre as operações sendo satisfeitas, associatividade, comutatividade da soma, existência do elemento neutro e por aí vai, não é porque você está em R2 e R3. É porque essas operações foram definidas, na verdade, em cima de R, e em R essas coisas são satisfeitas. Então, em Rn, o Rn basicamente só herda essas coisas que já são verdadeiras lá no caso dos reais. Basicamente é isso. Então, a princípio... Então, assim, independe da quantidade de coordenadas que você tem para que isso seja verdade. Então, esse processo de você olhar para algo que é verdadeiro num certo contexto e perceber que não é a particularidade do contexto que está fazendo com que isso seja verdade, mas algo um pouco mais abstrato por trás, é isso que é o processo de abstração, que é muito comum, que, na verdade, é uma das nossas grandes armas dentro da matemática. É a partir das abstrações que a gente consegue generalizar. Então, assim, em certo sentido, o que nós fizemos aqui agora do Rn em relação ao R2 e ao R3, nós generalizamos. Nós vimos, olha, não é a estrutura particular do R2 e do R3 que fazem necessariamente com que essas coisas sejam verdadeiras. Tem algo por trás aí que faz com que isso seja verdade, e esse algo por trás torna verdadeiro essas propriedades, no caso, N arbitrário. E isso, nesse caso específico, é o fato dessas operações de soma e produto serem definidas a partir da soma e produto de números reais e isso ser satisfeito nos reais. É basicamente isso. E aí é comum, é natural você talvez pensar que o processo de abstração acaba aí. Pronto, chegamos no Rn, agora aparentemente é a coisa mais geral possível que a gente tem. Só que num curso introdutório de álgebra linear você começa a perceber também que algumas coisas que são verdadeiras ali em Rn, na verdade não são verdadeiras, especialmente porque você está trabalhando no produto cartesiano de R do corpo dos reais sobre ele mesmo N vezes. Quando você passa por um tempo de experiência ali com questões introdutórias da álgebra linear, você começa a perceber que o que torna essas coisas verdadeiras, você consegue dar mais um passo nesse processo de abstração. O que torna muitas das coisas verdadeiras, e que nós vamos ver isso no curso de álgebra linear daqui para frente, na verdade é o fato de você estar num ambiente, que é o Rn, ou seja, você está num conjunto, falando agora de maneira mais técnica, do ponto de vista matemático, onde você tem uma maneira de somar, você tem definido ali uma forma de somar, e uma forma de multiplicar por um escalar, aonde essas operações elas respeitam algumas propriedades bem básicas, bem elementares, de modo que você começa a perceber que se você tiver num outro lugar com um jeito de somar e multiplicar por um escalar, satisfazendo propriedades elementares que são similares a essas que nós vemos que no Rn é satisfeita,
você começa a pensar assim, caramba, eu acho que em outro lugar que eu tiver a mesma coisa, eu consigo concluir os mesmos resultados. E aí você dá mais um passo no processo de abstração. Então não é exatamente o fato do estar no RN que torna os resultados sobre o RN verdadeiros. É na verdade o fato de estarmos num lugar onde você tem um jeito de somar e multiplicar que satisfaz algumas propriedades elementares. Então, quando você pensa assim, mas e se eu estiver em outro lugar que eu consigo somar e multiplicar por um escalar de um jeito parecido com o que eu tenho no RN? O RN é um ambiente natural onde a gente pensa os seus elementos como vetores, né? Então, e se eu tiver um outro lugar que, mesmo que ontologicamente os seres que pertencem a esse lugar não têm uma natureza geométrica vetorial, mas se eu tiver uma maneira de interagir com os elementos ali dentro, com soma e produto por escalar, com propriedades análogas ao RN, tudo indica que eu vou ter os mesmos resultados, eu vou chegar às mesmas conclusões em alguns casos em que for possível elencar esses resultados nesse ambiente mais arbitrário. É isso que a gente vai chamar de espaço vetorial. Um espaço vetorial, filosoficamente falando, é um ambiente onde você consegue uma noção de soma, onde você consegue uma noção de produto por escalar, obedecendo condições mínimas de convivência entre esses elementos que nós vamos chamar de vetores. A gente vai ter um entendimento mais abrangente agora daquilo que significa um vetor, de modo que nesse ambiente as operações se comportam de forma parecida com as operações do RN, que é o nosso grande exemplo, né? Começa no R2, no R3, a gente vai para o RN, que é o chamado espaço euclidiano real, n-dimensional. Depois a gente vai falar de dimensão, tá? De maneira técnica, mas agora eu estou usando o termo no sentido livre. E aí, é isso que é um espaço vetorial. E aqui eu tenho que explicar para vocês, né, algo que eu prometi no início da aula. Eu falei na introdução que essa aula era muito especial para mim, porque tem a ver com a minha própria vida. E eu digo para vocês, pessoal, que na minha adolescência, lá no finalzinho da minha adolescência, 16, 17 anos, o meu sonho mesmo era fazer física. Eu adoro física, eu até hoje sou apaixonado por física. Só que na minha cidade eu não tinha, perto da minha cidade, não tinha um campus da UFES com um curso de física, só tinha matemática. Eu, no auge da minha experiência de vida, falei, vou fazer matemática primeiro, porque precisamos de é necessário matemática para aprender física direitinho, né? Então, assim, o meu sonho era, vou fazer matemática primeiro para depois ir fazer física, fazer graduação em física. Beleza, e aí eu fui fazer matemática. E aí no segundo período do curso de matemática, eu comecei a disciplina de álgebra linear, dentre outras, fiz cálculo 1 e tal, lógica, que é fantástico também, e fiz a disciplina de álgebra linear. Nunca vou esquecer do meu professor, até porque ele hoje é um grande amigo, Antônio Carlos Telau, nosso grande amigo. Um abraço, Telau. Eu digo para vocês que foi o dia que o Telau, meu professor, apresentou no quadro a definição de espaço vetorial. E a razão dela vir, né, com toda a nossa gana por generalizações, que é uma das principais ambições do matemático, quando eu vi aquilo, aí eu me apaixonei por matemática, porque na verdade eu me apaixonei por esse desejo pela generalização. Essa coisa de você tentar olhar para objetos, ambientes, e tentar abstrair desses ambientes só o mínimo necessário para que você consiga manter as verdades. Então, o que a gente fez no início dessa aula de agora foi caminhar por um processo de abstração que vem lá do R2, da ideia de Descartes, com outros anteriores, mas o Descartes é quem eu só falo Descartes, né? Mas é Descartes. Não tem esse S no final que eu insisto em falar. O Descartes, ele sistematiza esse processo de algebrizar a geometria, e aí a coisa começa no século XVI. Aqui R2 a gente está falando do século XVI, XVII talvez, um pouco. E aí a álgebra linear da forma como eu vou apresentar hoje para vocês, no sentido do espaço vetorial, que é a principal estrutura, que é a grande estrutura estudada em álgebra linear moderna, é algo do século XX, né? É algo com esse nível de generalidade que a gente vai estudar agora, é do século XX. Então tem todo um processo de generalização que isso foi passando. Um processo de abstração em que
de passar para o R... Eu acho que do R2 para R3 não é bem um processo de abstração, porque tanto em R2 quanto em R3 os nossos sentidos têm acesso a ele, né? Então, eu acho que os dois caminham juntos. Agora, do R3 para o RN qualquer já é um processo de abstração. Aí você sai do RN e você vai agora para um espaço vetorial arbitrário. Esse é um grande processo de abstração, em que a gente vai mesmo tentar trabalhar. A ideia é o quê? É você trabalhar com o mínimo de informações possíveis para que dessas informações você conclua verdades. Porque ao concluir verdades com o mínimo de informações possíveis, fica mais fácil de você aplicar. Porque quando você exige pouco, é mais fácil encontrar coisas que satisfaçam essas exigências. Quando você começa a exigir muitas coisas, você pode descartar algumas coisas que são verdadeiras, mas que você não vai conseguir perceber que são verdadeiras porque elas não satisfazem algo que depois a gente percebe que é secundário. Então, assim, você poderia definir, um espaço vetorial tem que ser do tipo Rn. Caramba, mas então você vai perder um monte de coisas que não são Rn, mas que do ponto de vista algébrico, do ponto de vista do comportamento com relação a operações, poderiam ser considerados um espaço vetorial também, porque se comportam de maneira parecida. E aqui eu encerro esse processo de explicar para vocês meio que a origem, né, de como surge o conceito de espaço vetorial, de quais abstrações e quais generalizações ele nasce. Nasce lá do R2 até chegar nisso que hoje a gente vai chamar de V. E aí, como a gente quer fazer um curso geral, é natural num primeiro curso de álgebra linear, num curso introdutório, você trabalhar só com espaços vetoriais reais. Mas, basicamente, essa primeira parte da álgebra linear, a gente consegue fazer sobre um corpo qualquer. Então não tem porquê a gente elencar os nossos resultados apenas sobre o corpo dos reais, porque não fica mais difícil provar os resultados iniciais para um corpo qualquer, não fica mais difícil. As contas são as mesmas, a estética das demonstrações são precisamente as mesmas. Mais para frente, quando a gente, por exemplo, falar de espaços vetoriais com produto interno, que vai ter algo mais geométrico, digamos assim, mais apelos geométricos, aí a gente vai trabalhar, por exemplo, sobre o corpo dos reais e o dos complexos. Às vezes vai ter que ser o dos reais, às vezes vai ter que ser um dos complexos. Mas nessa primeira parte, nos primeiros passos que a gente for dar agora na construção do curso de álgebra linear, que começa basicamente agora, assim, um curso avançado, digamos assim, né? Fizemos uma parte aqui de matrizes e sistemas lineares, para a gente ter um pouco de linguagem para quando precisar falar de matrizes, mas dá para se dizer que o curso está começando agora, o curso de álgebra linear, certo? Nessa pegada um pouco mais teórica que nós estamos interessados e mais generalizado. Então vamos lá, o que é um espaço vetorial? Para nós, K é um corpo, tá? Aqui não precisa de plural não, né? Então seja K um corpo. Quando eu não falar nada, K é um corpo, tá? Se eu não falar nada, K é um corpo. Então durante todo o curso, a não ser que eu diga o contrário. O que é um espaço vetorial então? Então assim, um conjunto não vazio, V, com duas operações. Uma a gente chama de soma, né? Claro. Sai do V cartesiano V e leva em V. Essa é uma operação binária, então ela associa dois elementos de V e leva em U mais V. É uma forma clássica de denotar essa soma. E a outra operação não é bem binária, porque na verdade é uma espécie de ação do corpo K no V. Não precisa saber o que é uma ação, não. É uma função que sai do cartesiano do corpo K com V e vai em V, que associa a cada escalar, os elementos do corpo K nós vamos chamar de escalares, é muito normal. Muito usual usar essa terminologia, e pega um vetor V e leva num vetor que é obtido a partir desses dois caras, a partir dessa função, né? A imagem dessa função por alfa V a gente denota naturalmente por alfa V, psicologicamente é muito mais agradável trabalhar dessa forma do que assim, né? Ponto de alfa V, pelo amor de Deus, isso aqui é terrível. Pode fazer assim se você quiser, mas é horroroso. Mas assim, a gente vai exigir algumas coisas sobre essas operações para que isso seja chamado um espaço vetorial. Então, deixa eu trocar essa primeira frase aqui. Ó. Você já vê um conjunto com essas duas operações. Então, o que é um espaço vetorial? O espaço vetorial, na verdade,
Não faz sentido num primeiro momento, em nenhum momento na verdade, falar que um conjunto é um espaço vetorial. Porque um espaço vetorial é um conjunto com estruturas, né, com operações. Então, o que é um espaço vetorial mesmo é essa tripla aqui, ó, é o conjunto V com essas duas operações. É claro que depois a gente vai abandonar essa notação por questões práticas. Mas, como a gente está definindo agora, então é importante a gente compreender isso corretamente. Então nós vamos dizer que essa terna aqui é um K espaço vetorial, ou também, como a gente está definindo, é melhor escrever tudo, ou um espaço vetorial sobre K, a mesma coisa, tá? A gente está aqui enfatizando sobre qual corpo que a gente está trabalhando. É claro que isso vem dessa operação do produto por escalar, já vai te dizer sobre qual corpo eu estou trabalhando, né? Então nós vamos dizer que isso aqui é um K espaço vetorial. Vamos dar uma destacada, porque é só a principal estrutura do nosso curso, então tem que dar uma destacada. Se, aí agora a gente vai começar a elencar condições mínimas para que isso aqui seja considerado um espaço vetorial. Então não basta ter operações, a gente vai começar a exigir algumas coisas. A primeira coisa que a gente exige é que essa operação de soma seja associativa. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar 3 vetores em V, U, V e W, eu tenho duas formas de montar uma soma de 3 elementos. Certo? Eu posso primeiro somar V com W e depois somar com U. Ou eu posso somar U e V primeiro e depois somar o W. Certo? Se você não diz nada sobre essas operações, nada te garante que isso daqui vai ser igual. Tá? Cuidado com as tentações estéticas. Né? A gente está acostumado a trabalhar nos reais, a soma é associativa, mas assim, é porque lá a gente tem uma soma específica, por isso que a gente sabe que ela é associativa. Mas não é só você definir operações desse tipo, funções desse tipo, que qualquer função dessa vai ser associativa. Não. Não, é muito fácil, inclusive, você montar exemplos de operações desse tipo, onde isso aqui não vai valer. Tá? Mas a gente quer que valha porque é uma condição mínima de convivência. Então a gente vai exigir que a soma seja associativa. Tá? Então isso daqui é chamada associatividade. A segunda condição que a gente vai exigir é esse espaço vetorial tem que ter o que a gente vai chamar de vetor nulo. É um elemento que está presente nesse conjunto que funciona como um elemento neutro para a soma. Ou seja, toda vez que eu pegar um elemento qualquer, um vetor qualquer em V, se eu pegar esse vetor e somar com um vetor nulo, isso não acontece nada, continua sendo o vetor original. Tá? Então tem que existir um vetor que eu vou denotar assim, ó, 0V em V, tal que isso daqui acontece. Se eu pego o V e somo com o 0 à direita, isso mantém. E se eu pego ele e somo à esquerda, também mantém. No princípio, eu vou exigir esses dois lados, depois a gente vai ver que a soma é sempre comutativa num espaço vetorial. Terceira exigência. Para cada vetor V, a gente exige o que a gente chama de inverso aditivo. Tá? Então, tem que existir um elemento que eu vou chamar de menos V. A gente vai denotar por menos V de maneira bem sugestiva, né? Pertencente ao V, tal que o V somado com menos V, isso é o zero. Qual zero? O zero do V, o elemento neutro do V. E o menos V somado com V também resulta no zero. Resulta no zero, tá? Beleza, essas são as condições sobre a soma. Agora a gente vai começar a exigir coisas sobre o produto por escalar também. A gente vai exigir que o produto seja associativo, porque o produto por escalar, né? Porque olha só, se a gente pegar alfa e beta pertencentes ao corpo K e um vetor em V, a gente tem duas maneiras de usar esses caras para produzir um elemento do espaço vetorial. Disso que a gente vai chamar de espaço vetorial, né? Você pode pegar o V, aí você pode multiplicar por beta, certo? Aí você pode olhar para esse vetor e multiplicar por alfa. Ou você pode olhar para o produto de alfa e beta no corpo K, isso aqui é um elemento do corpo K, e olhar para esse elemento do corpo K e multiplicar pelo vetor V. De novo, só o fato de você ter aquelas funções ali em cima, aquelas operações, não te garante que essas coisas são iguais. De novo, é muito fácil produzir contra-exemplos de funções que vão ser do tipo acima, mas que não vão satisfazer essa igualdade. Mas a gente vai exigir que ela aconteça para considerar algo um espaço vetorial. Então, para todos alfa e beta
no corpo K e V em V, a gente vai exigir que quando eu pego alfa e multiplico por beta V, isso é a mesma coisa que o alfa beta, pausa dramática, V. Tá? Então essa é o que a gente chama de associatividade do produto por escalar. Certo? É porque a gente pode trocar o parente de lugar, né? Você pode trocar o parente de lugar. Então isso aqui a gente chama de associatividade do produto por escalar. Beleza. A quinta propriedade é a distributividade. Tá? Então para todos... Aqui a distributividade pelo produto por escalar primeiro. Aliás, pela soma no corpo. Para todos alfa e beta no corpo K e V em V, a gente vai exigir isso. Ó. Se eu pegar alfa mais beta, essa soma aqui no corpo K, tá? Alfa mais beta V, isso tem que ser alfa V mais beta V. Isso aqui é chamado de distributividade. Só para destacar aqui, ó, essa soma aqui dentro é a soma no corpo K. A gente está usando o mesmo símbolo para coisas que são diferentes, mas para a gente não ficar muito bitolado em notações diferentes. E essa soma aqui é a soma em V. É só ter consciência disso que a gente pode manter os mesmos símbolos, que eu acho que não vai ter nenhum problema não. E o item 6, ou a propriedade 6, é claro que a ordem aqui não importa muito, é a distributividade com relação à soma do espaço vetorial, né? Aqui é a distributividade com relação à soma do corpo. Então se você pegar agora um alfa só, para todos alfa em K e U e V em V, a gente exige que quando eu pego alfa e multiplico com U mais V, soma em V, né? Isso tem que ser alfa U mais alfa V. Aqui é a soma em V também. Certo? Então vale essa distributividade. E por fim, essa vocês vão querer me xingar, talvez para quem nunca viu isso na minha vida, a gente quer definir um produto por escalar que satisfaça isso daqui, ó. O escalar 1 multiplicado por um vetor não pode mudar ele. Se você está achando isso aqui é ridículo, é também muito fácil produzir um contra-exemplo, um exemplo de uma função desse tipo, e tal que 1v não dá o v. Tá? É bem fácil montar uma função desse tipo. Então não é porque você tem uma função satisfazendo essa condição, né, ou seja, definida no cartesiano de k com v e in em v, que só por isso 1 vezes v vai ser igual a v. Não. Não vai. É muito fácil montar contra-exemplos. Eu vou deixar vocês tentarem achar esses contra-exemplos. Então isso é um espaço vetorial, pessoal. Então essas são as condições mínimas que a gente pede para que um conjunto V com duas operações seja um espaço vetorial sobre um corpo K. Tá? E aí tem algumas observações iniciais que a gente faz. Primeiro, uma observação de notação ou de terminologia. Os elementos de um espaço vetorial são chamados de vetores, tá? São chamados de vetores. Então, assim, a gente torna mais abrangente o conceito daquilo que a gente considera um vetor. Num primeiro momento, quando você começa a estudar matemática, vetor para você uma coisa está no R2, aí depois uma coisa está no R3. Aí você pensa, não, mas eu posso considerar vetores no Rn. Aí agora para nós não, vetor é qualquer elemento que pertence a um espaço vetorial. Até por conta disso o nome vem, né? Espaço vetorial ou espaço de vetores. Tanto faz a forma como você se comunica. Também a gente vai usar uma notação mais curta. A gente não vai ficar escrevendo V mais ponto a vida inteira, não. Tá? Quando eu escrever seja V um espaço vetorial, a gente já vai estar entendendo com isso que eu tenho uma operação de soma e um produto por escalar que satisfazem essas 7 condições. Tá? Então a gente não vai ficar escrevendo toda hora V mais ponto, não. Tá? Mas é só mesmo por um recurso de linguagem e de notação para que a gente consiga se comunicar de maneira mais sucinta naquilo que é possível. Então uma primeira propriedade básica, ó. O elemento neutro é único. Ou seja, qualquer espaço vetorial tem um único elemento neutro. Por que isso acontece? Ó, vamos supor, a gente não precisa exigir isso. O ponto na matemática é esse, pessoal. A gente só quer exigir aquilo que não pode ser, num primeiro momento, obtido a partir dos resultados, a partir das propriedades elencadas, das premissas. Certo? Então não precisa de eu exigir que o elemento neutro é único, porque as condições que eu tenho acima já me garantem isso. Então seria uma exigência à toa.
À toa. Você poderia exigir se quisesse, mas seria à toa. Seria à toa porque ficaria mais chato você provar que uma coisa é espaço vetorial, porque seria mais uma coisa para você provar. Então a quantidade de premissas sempre é interessante que seja a menor possível, porque para você verificar que algo é um espaço vetorial, você teria uma premissa a mais. Tá? Então se você considerar 2, vou considerar o segundo como zero linha, vou chamar assim ó, de elementos neutros. Eu acho que eu não escrevi isso lá em cima, né? Eu acho que é importante escrever numa primeira aula. Então sejam esses dois caras elementos neutros de V. Vamos escrever aqui, ó. A gente está na primeira aula, então a gente tem que escrever tudo. Então esse cara aqui é chamado, vou colocar entre parênteses aqui, ó, chamado elemento neutro, por enquanto de V mais ponto, mas depois a gente vai falar só elemento neutro de V mesmo, porque a gente já vai ter subentendido que as operações estão ali. Tá? E o menos V, isso aqui vai ser chamado inverso aditivo. Inverso aditivo de V. Tudo bem? Então, o elemento neutro é único. Como é que a gente prova isso? Suponha que tem 2 e mostra que eles são iguais. Então, como eles são elementos neutros, isso daqui acontece. Ó. O 0V mais V é igual a V. E V mais 0V é igual a V. E isso aqui acontece também. Ó. Vale para o zero linha também. Né? 0 linha V é igual a V. E o V mais 0 linha V é igual a V. Tudo isso daqui, ambas as situações, para todo V em V. Então é só a gente aplicar isso de maneira esperta. Olha só o que vai acontecer então. Ó. O 0V é 0V mais o 0 linha, certo? É só você tomar o V como sendo o 0 linha. O suposto segundo elemento neutro. Só que o 0 linha... isso daqui é verdade porque o 0 linha é um elemento neutro da soma, né? Então ele mantém. Só que o 0V também é elemento neutro da soma. Então olha só, 0V mais V é igual a V para todo V, em particular para esse 0 linha. Então 0V mais 0 linha, como o 0V é um elemento neutro, isso daqui tem que ser o 0 linha V. Então eles são iguais, tá? Então é bem tranquilo. Então o 0V é único. O inverso aditivo também é único, tá? Para cada V pertencente a V, se V1 e V2 pertencentes a V são tais que o V mais V1 é igual a 0 e isso é igual a V mais V2, isso vai implicar que o V1 é igual a V2. E aí provar esse resultado aqui é importante até mesmo para essa notação aqui fazer sentido, né? A gente tem uma notação especial para o inverso, porque só tem um no inverso aditivo. Aí aqui é tranquilo também, a gente usa a associatividade da soma, né? Porque olha só, como V mais V1 é igual a V mais V2, então, quando eu pego aqui, ó, menos V somado com V mais V1, isso é igual a menos V somado com V mais V2. Aí você usa a associatividade, ó. Isso daqui é a mesma coisa que o menos V mais V1, e aqui é a mesma coisa. Aí aqui vai ficar 0V mais V1 igual a 0V mais V2, e como 0 é um elemento neutro, isso implica que V1 é igual a V2, certo? Então, o elemento neutro da soma é único, né? Então, se a gente pega 2, eles são iguais. E aí, uma conclusão rápida disso é que se eu pegar menos V, isso é igual a V. A gente está estabelecendo o básico aqui, né? Para depois a gente nunca mais olhar para isso e usar livremente. Aqui é tranquilo também, porque olha só, a gente já sabe que isso daqui acontece, ó. Como V mais menos V é igual a 0, e isso daqui acontece também, ó, menos V mais V é igual a 0, então pela unicidade do inverso aditivo, isso aqui está dizendo, ó, o menos V é o inverso aditivo de V. Só que o V, ele é alguém que quando somado com menos V dá 0. Então o V é o inverso aditivo do menos V. Então como é que você escreve isso? Eu vou colocar em matemática, ó, o V é o inverso aditivo do menos V. Pronto, tá aqui. Tá? Então, acabou. V é igual a menos V. Uma coisa bem básica, mas que a gente vai usar e depois não vai nem ver. E vamos para uma proposição que tem milhares de itens, mas que são itens que a gente vai usar. A gente vai provar agora para assim, nunca mais olhar para isso na vida e usar livremente. Então vamos um por um aqui. Estou num espaço vetorial qualquer, observe que quando eu estou escrevendo que V,
Quando eu estou falando assim, ó, seja V um K espaço vetorial, eu estou dizendo que V tem uma soma, tem um produto por escalar sobre o corpo K que satisfaz aquelas 7 propriedades. Para você que já viu isso uma vez na vida, você pode ter estranhado o fato de eu não colocar a comutatividade da soma lá, né? Mas o legal é que a gente consegue obter a comutatividade da soma como uma consequência daquelas condições. Tá? Então ela é o último item aqui. Quando chegar lá a gente vai explicar direitinho. Então, vamos lá. Primeiro item. Se eu pegar um elemento no corpo K e multiplicar pelo vetor nulo, o resultado é o vetor nulo. São todas muito fáceis, tá? Por isso que eu reuni todas num lugar só. Tudo que a gente tem agora são as premissas, aquelas 7 condições de espaços vetoriais. Então a gente só pode usar aquilo. Tá? O que a gente está fazendo agora é justamente obter verdades a partir daquelas condições mínimas, para que com essas verdades estabelecidas agora, a gente pode passar a usá-las também. A gente tem as condições mínimas e vai passar a ter todos os resultados que a gente provar daqui para frente. Tá? Então a gente tem que construir a teoria. A gente está no início da teoria agora, então. Como é que a gente faz? É uma velha técnica que a gente faz aqui, que é o seguinte, ó. Note que a gente vai usar de distributividade. Ó. O alfa 0v é igual ao alfa. No lugar do vetor nulo, eu vou pegar ele somado com ele mesmo. O vetor nulo somado com ele é igual a ele, porque o vetor nulo preserva a soma. Agora aqui eu uso a distributividade. Isso aqui é o alfa 0v mais alfa 0v. Aí o que você vai fazer? Esse alfa 0v, que eu não sei quem é, ele tem um inverso aditivo. Então eu vou somar o inverso aditivo em ambos os lados aqui. Então, se isso é verdade, o alfa 0v, que eu não sei quem é ainda, somado com o inverso aditivo dele, tem que ser igual a alfa 0v mais alfa 0v somado com o inverso aditivo do alfa 0v. Certo? Aí agora o que eu vou fazer? Alfa 0v somado com o inverso aditivo dele, com certeza é o zero. Isso, com certeza. Agora eu vou ver o que dá do outro lado. Aqui eu vou usar a associatividade. Isso aqui é o alfa 0v. Vou deixar esse cara sozinho e vou somar os dois últimos. Isso é alfa 0v somado com o seu inverso aditivo. Qual é o resultado da soma de um elemento com seu inverso aditivo? Por definição, é o elemento neutro desse espaço vetorial. Então essa coisa horrorosa que tem entre parênteses aqui, ó, é tudo zero. Agora, se eu pegar o elemento neutro e somar com qualquer elemento do espaço vetorial, resulta nesse qualquer elemento. Então essa soma é o alfa 0v. Opa, olha aqui, ó. O zero, o vetor nulo, é igual a alfa vezes o vetor nulo. Então o item A está aprovado. O item B é a mesma coisa, só que ao invés de pegar o zero do espaço vetorial, eu vou pegar o zero do corpo K. Eu vou manter um padrão aqui, pessoal, que o zero do corpo K eu não vou colocar índice. Tá? Então quando tiver o zero sozinho, num resultado geral como esse, é porque é o zero do corpo K. Eu vou colocar o índice sempre, quando eu for colocar algum índice, vai ser sempre no espaço vetorial. Então, o item B está dizendo que o escalar nulo multiplicado por qualquer vetor resulta no vetor nulo. Observe que o resultado disso aqui é um vetor, então não faria sentido isso aqui ser um elemento do corpo K num primeiro momento. A ideia da prova é a mesma. Tá? Observe o seguinte. Ó. Se você pegar aqui 0v, a gente vai usar a mesma coisa. Esse aqui é o 0 mais 0v, que é 0v mais 0v. Aí o que você vai fazer? Você vai somar pelo inverso aditivo do 0v em ambos os lados, que eu não sei quem é ainda. Então isso aqui vai ficar 0v mais 0v somado com o inverso aditivo do 0v. Aí por um lado, isso daqui vai ficar 0v somado com o seu inverso aditivo é o zero do espaço vetorial. Aqui eu uso a associatividade, observe que é exatamente a mesma coisa. Estou fazendo aqui de cachorro que eu sou mesmo. Não precisava fazer, né? Podia deixar para vocês como exercício. Então isso daqui é 0v somado com 0v somado com o seu elemento inverso, né? Inverso aditivo é o elemento neutro do espaço vetorial. E aí o elemento neutro do espaço vetorial somado com qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então o vetor nulo é o escalar nulo vezes o vetor v. Certo? Então item B foi. Item C, olha que legal. Se você multiplicar qualquer vetor por menos 1, isso resulta no inverso aditivo do vetor v. Certo? E aí, como é que a gente prova isso? É só, já que o inverso aditivo é único, é só a gente mostrar isso daqui, ó. Para um v qualquer,
Se eu pegar o V e somar com o menos 1V, se eu mostrar que isso aqui é zero, acabou. Se eu mostrar que isso aqui é zero, acabou. Tá? Isso daqui vai ser o quê? Ó? Isso é 1V mais menos 1V. Certo? Porque é a sétima propriedade, né, de espaço vetorial. O V é o próprio 1V. 1 e menos 1 são escalares. Então, o processo inverso de distribuir é colocar em evidência. Então, num espaço vetorial, você pode colocar em evidência. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 mais menos 1, essa soma aqui agora no corpo K, vezes o vetor V. Isso daqui é o zero do corpo K, 0V, e nós acabamos de provar que o escalar nulo multiplicado por V é o vetor nulo. Então, V mais menos 1V é o vetor nulo. E analogamente, como a gente não provou a comutatividade da soma ainda, por enquanto a gente precisa fazer isso daqui. Ó. E analogamente, é fácil você mostrar que menos 1V mais 0V, mais V, é igual ao 0V. Então, vale que esse cara é um inverso aditivo tanto à direita quanto à esquerda, né? Portanto, é um inverso aditivo mesmo. E aí, por definição não, nós já vimos que o inverso aditivo é único. Então, esse cara, o menos 1V, é o inverso aditivo de V, que é denotado por menos V. Então, vale também essa igualdade. Item D, ó, isso aqui é fantástico, tá? Isso daqui que torna o estudo, por exemplo, de espaços vetoriais bem mais fácil, num primeiro momento, do que a teoria de módulos, que seria você trabalhar com a noção, entre aspas, de espaço vetorial sobre um anel qualquer. A gente não tem isso em módulos, e isso faz com que a gente precise apelar para seguir por um outro caminho para estudar os módulos. Então, num espaço vetorial, se você tiver dois... Aqui é o corpo K, tá? Desculpa. Pronto, corrigi aqui, fiz uma gambiarra. A gente vai mostrar que se eu tiver um produto por escalar resultando no vetor nulo, pessoal, então não tem jeito. Ou o escalar é zero, ou o vetor é o vetor nulo. Tá? É bem simples também a prova disso, porque a gente está num corpo, né? Que vai ser fundamental o fato de estarmos num corpo. Olha só, eu quero mostrar que o alfa é zero ou o V é zero, né? Então, se o alfa for igual a zero, nada a provar, é uma das coisas que eu quero. Então a gente pode supor que o alfa é diferente de zero. Suponha alfa diferente de zero. Como eu estou num corpo, ele tem um inverso. Tá? Então, como alfa V é o vetor nulo, então, se eu multiplicar alfa menos 1 por esse vetor alfa V, isso é alfa menos 1 vezes o vetor nulo. Só que alfa menos 1 está no corpo K, qualquer elemento do corpo multiplicado pelo vetor nulo resulta no vetor nulo. Nós já provamos isso, né? A gente está construindo conhecimento em cima de conhecimento. Certo? Só que agora, usando uma das propriedades, o produto por escalar é associativo, né? Então isso é a mesma coisa que alfa menos 1 alfa, multiplicado por V, isso é zero, vetor nulo. Alfa menos 1 vezes alfa é a unidade do corpo. Então esse é 1V igual a zero. E pela última propriedade de espaços vetoriais, 1V é o próprio V. Então V tem que ser zero. Tá? Então ou alfa é zero ou V é zero. Show! Item E, vale a lei do cancelamento. Tá? Eu vou fazer o item E e o F eu vou deixar como exercício. Olha só. O item E está dizendo o seguinte. Se U mais V é U mais W, então você pode cortar aqui. Ó. U mais V é igual a U mais W, implica que o V é igual a W. Tá? Essa é a chamada lei do cancelamento à esquerda, né? Aí o item F é a mesma coisa, só que à direita. Se U mais W é igual a V mais W, então você pode cortar o W e fica U igual a V. Eu vou fazer o item E e vou deixar o item F para vocês fazerem. Então o item E, a gente está supondo que... Só ver rapidinho como está ali, eu acho que é U mais V igual a U mais W. U mais V igual a U mais W. Então como isso daqui acontece... Eu vou somar o inverso aditivo de U em ambos os lados. Então, se eu pegar... A gente fez algo muito parecido com isso quando a gente provou a unicidade do inverso aditivo. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Mais U mais V. Isso é igual a menos U mais U mais W. Aí isso daqui, usando a associatividade, isso é menos U mais U mais V. E aqui do outro lado, isso é menos U mais U, tudo isso somado com W. Aí desse lado esquerdo, o inverso aditivo de U somado com 1 é o zero, espaço vetorial, somado com V, e aqui é o zero do espaço vetorial somado com W. Só que o zero não altera a soma, né? O zero somado com V é o V, e o zero somado com W é o W, portanto chegamos que V é igual a W.
Tá? O item F aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Exercício. É só fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no item E, só que ao invés de somar o inverso aditivo na esquerda, você soma o inverso aditivo do cara em comum à direita, usa a associatividade e vai embora. Item G. O item G é a comutatividade da soma, né? Tem vários livros e autores que já exigem isso na definição de espaço vetorial. Não está errado, mas não precisa porque ela acaba sendo uma consequência da distributividade, da associatividade e de valer a lei do cancelamento. Porque olha só a técnica que a gente usa. Se a gente denotar aqui, ó, denote, só para a gente ser honesto, eu vou chamar de 2 aqui, ó, a unidade do corpo K somado com a unidade do corpo K. Tá? O 2 aqui é o 2 do corpo K. E por que eu vou trabalhar logo no 2? Porque a gente nota o seguinte. Nós já sabemos que o 2 multiplica... Eu quero mostrar que U mais V é igual a V mais U, né? Então, ó, 2U mais V é igual a 2U mais 2V. Certo? Isso é verdade. Só que o 2U mais V é o 1 mais 1, U mais V. Certo? Então, 1 mais 1, U mais V é o U mais V somado com U mais V. Então, isso daqui ó, é U mais V somado com U mais V. Aqui do outro lado, 2U é 1 mais 1, U, que é a mesma coisa que 1U, que é U, somado com U, depois V somado com V, certo? Como essa soma é associativa, pessoal, então assim, a gente pode ignorar esses parênteses, né? A gente pode fazer do jeito que a gente quiser, desde que nesse momento a gente não troque a ordem. Eu não sei se pode ainda. Depois vai poder. A gente pode tirar esse parênteses agora, que isso não precisa mais. E aí o que acontece? A gente já viu que vale a lei do cancelamento. Então, ó, eu tenho um cara em comum aqui, na esquerda, e eu tenho um cara em comum aqui na direita, o V. Então vale a lei do cancelamento. Então eu posso cortar esse U aqui, posso cancelar ele, e posso cortar esse V aqui. Ó. Olha só o que vai sobrar. Desse lado esquerdo, olha quem apareceu, V mais U. E do lado direito, U mais V. Então a comutatividade é uma consequência olha só, da associatividade e da distributividade de maneira mais explícita, né? Mas é só isso mesmo, porque para provar a lei do cancelamento que a gente precisou, a gente só usou a associatividade, a existência do elemento neutro e o inverso aditivo. Tá? Então coisas bem básicas mesmo. Usamos só o que a gente tem e era isso mesmo. A gente não pode usar o que não tem. Tá? Então isso fecha a demonstração dessa proposição. Então agora a gente tem essas 7 propriedades que a gente pode usar e a gente vai usar isso que não vai nem ver mais. Então agora eu provei isso para vocês para juntar tudo que é burocracia num resultado só. E daqui para frente a gente quer obter resultados mais sofisticados, mas a gente precisa passar por essas coisas mais básicas primeiro, porque a gente está construindo a teoria. E aí, como a nossa primeira aula é agora, eu vou dar uma série de exemplos para vocês que são importantes. Tá? O exemplo clássico é o produto cartesiano finito de um corpo sobre ele mesmo. O primeiro que nasce é o Rn, né? Então, se você pegar o Rn, isso daqui é um espaço vetorial com essa soma, acho que ele vale a pena falar em separado. Se você pegar o Rn e dotar ele dessas operações clássicas, isso aqui é um espaço vetorial real, né? É um R espaço vetorial, né? Então isso daqui é um R espaço vetorial. Quando um espaço vetorial for sobre o corpo dos reais, a gente fala muitas vezes um espaço vetorial real. Aí, bom, isso aqui já nasce um espaço vetorial, depois vocês podem provar, é um bom exercício, mas acho que vocês podem provar num contexto mais geral assim, ó. Se você pegar um corpo, o Kn, que é o produto cartesiano finito de K com ele mesmo n vezes, isso aqui é um K espaço vetorial. É um K espaço vetorial. Essas operações aqui é bom destacar, ó, essas operações são chamadas operações usuais. Tá? Você pode eventualmente ter outras operações aqui no Rn que tornam ele um espaço vetorial também, que não necessariamente vão ser essas operações usuais de você somar coordenada a coordenada. Mas quando a gente fala de operações usuais, nesse caso, a gente está falando da soma coordenada a coordenada. O espaço de matrizes sobre um corpo, isso é um espaço vetorial com a soma usual de matrizes e o produto por escalar. Tá? Então, se você fixa um corpo, você tem que mn números naturais, que vão dar o tamanho da matriz, e o K um corpo. Se você olhar para a soma usual de matrizes, esse espaço com essas
com essas operações usuais é um espaço vetorial sobre o K, né? A gente provou isso, inclusive, né? Se você for lá na aula de álgebra de matrizes, acho que a gente provou todas aquelas propriedades. Então só checa lá, mas se já faltando algum, vocês provem. Mas isso daqui também, essas operações são as chamadas, só para destacar também, são as operações usuais de matrizes. Operações usuais de matrizes. Que tornam esse espaço um espaço vetorial. Então a gente pode agora enxergar uma matriz como um vetor. Com essa abrangência maior que nós demos ao conceito, agora uma matriz pode ser vista como um vetor também. O espaço de funções, se a gente tiver um corpo fixado, seja cá um corpo, vou fixar um conjunto que não tem necessariamente uma estrutura, é um exemplo bem importante para a gente, até mesmo em outras disciplinas, que no futuro a gente vai citar alguns exemplos. Se eu tiver um corpo K e X, um conjunto não vazio, a gente denota esse conjunto de funções de x em k, assim, uma notação clássica, fx em k é o conjunto de todas as funções de f de x, adivinha? No corpo K. F é função. E aí a gente usa, pessoal, a estrutura do corpo K para definir uma soma de funções e um produto por escalar de funções, que vão ser chamadas as operações usuais, de modo que com essas operações, isso daqui também é um espaço vetorial. E eu já coloquei as operações aqui logo, para a gente ganhar um tempinho. A soma usual de funções é o que a natureza manda fazer. Você pegar a soma de f com g e aplicar em x, é você aplicar, fazer f de x mais g de x, onde esse mais aqui, ó, f de x e g de x não são elementos do corpo K, então ele tem uma soma. Então eu estou somando f de x e g de x com a soma que tem ali dentro, do corpo K. Então isso daqui é a soma em K. E o produto por escalar, eu pego um escalar alfa e multiplico por uma função, o resultado disso tem que ser uma função. E qual vai ser essa função? Tem que ser de x em k. Tá, então é uma função de x em k. Ele faz o que então com um elemento x de x? Eu tenho que levar isso num elemento do corpo K, né? O f de x é um elemento do corpo K, porque f é alguém de x em k, e o alfa está em k. Então isso é alfa vezes f de x, onde esse produto aqui, ó, é o produto no corpo K. E aí eu vou deixar como exercício para vocês provarem que essas duas operações satisfazem aquelas condições que nós elencamos para que um conjunto com duas operações seja considerado um espaço vetorial. Tá? E essas operações são chamadas operações usuais de funções. Tá? Então quando a gente falar de um espaço vetorial com uma natureza, onde a natureza ontológica dos seus objetos são funções, e falar assim, operações usuais de funções, é isso que a gente está fazendo. Tá? Você está somando as imagens e multiplicando a imagem pelo escalar adequado. Tá? Então, com essa abrangência maior do conceito de um vetor, agora funções nesse formato também podem ser vistas como vetores, porque são elementos de um espaço vetorial. Tá? E aí um exemplo importante para a gente também é o produto cartesiano generalizado. Se você pegar um corpo qualquer, seja um corpo, e aqui I para mim é um conjunto de índices, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou pegando esse cara. Então I, um conjunto não vazio. Conjunto não vazio. A gente vai denotar o cartesiano de K por I, precisamente o conjunto das funções de I em K. Tá, o que F é função. Tá, o que F é função. E aí, cada função dessa, eu vou colocar alfa aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê. É uma notação mais adequada nesse contexto. Alfa, alfa. E aí, uma notação que a gente dá, pessoal, é a seguinte, ó. Para cada alfa nesse produto cartesiano, denote alfa índice I como sendo a imagem, né, do alfa no I. Isso é um elemento do corpo K, certo? Para todo I pertencente a I. E aí, uma maneira razoável e até comum de denotar elementos desse produto cartesiano é você pensar nele como se fossem sequências, só que indexadas por um conjunto arbitrário. Tá? Então vamos denotar uma notação de sequência, assim, ó. Alfa I com I variando em I é uma notação para o alfa. Tá? Então, alfa I com I variando em I é só uma notação para uma função que sai de I em K.
tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar interessado num subconjunto desse que também vai ter num subconjunto desse produto cartesiano que vai ter uma estrutura de modo que a quantidade de índices que tem imagem diferente de zero seja finito, tá? Esse conjunto de índices a gente costuma chamar de suporte. A gente define o suporte de alfa como sendo o conjunto de índices I para os quais o alfa I é diferente do zero do corpo K, tá? Isso aqui é chamado suporte de alfa. A gente vai estar interessado depois no subconjunto desse produto cartesiano formado por todas as sequências, né? A gente pode chamar esses elementos aqui de sequências, que tem suporte finito. Isso vai dar para a gente um espaço vetorial bem interessante também, mas que a gente vai ver na próxima aula talvez, ou em aulas posteriores. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha preparado para vocês era isso. Tem vários outros exemplos de espaços vetoriais que ao longo do curso a gente vai acabar topando com eles, mas espero que vocês tenham gostado. Para mim uma aula maravilhosa, não a aula, mas o assunto é extremamente gostoso de falar sobre, então é sempre um prazer falar sobre espaços vetoriais. Mas enfim, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.